Sabe aquela ideia de vencer uma batalha sem nem dar o primeiro golpe? Pois é. Hoje a gente vai desvendar uma das táticas mais astutas do poder, a Lei 8. É, basicamente, a arte de fazer os oponentes dançarem conforme a sua música, de atrair eles para um jogo onde as regras são suas. Para a gente começar, vamos pensar um pouco nessa pergunta. A intuição grita que é o caçador, claro, mas e se a isca for quem realmente dita o ritmo, o lugar e até o momento da caçada? É essa inversão de lógica que está no centro da nossa análise de hoje. O princípio fundamental aqui é uma palavra: controle. Sabe, agir primeiro, sair correndo de forma reativa, só revela suas intenções e desperdiça uma energia preciosa. O poder de verdade está em forçar a mão do outro, em fazer com que ele gaste energia dele, não a sua. E aqui está a essência da Lei 8. A estratégia é criar uma isca tão, mas tão irresistível que seu oponente simplesmente abandona os próprios planos para ir atrás dela. E ao fazer isso, ele entra de livre e espontânea vontade no seu território, num campo de jogo onde é você quem define as regras e domina cada movimento. Agora, olha que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a abordagem reativa. Você persegue, gasta energia, reage aos movimentos do outro e, no fim, perde o controle. Do outro lado, a abordagem da Lei 8. Você atrai, conserva sua energia, força o outro a reagir a você e mantém o controle total da situação. É a diferença, né, entre ser um peão no tabuleiro e ser o jogador de xadrez. Para ilustrar isso de um jeito que a gente não esquece mais, vamos a uma fábula. Ela é simples, mas é genial. É a história de como, às vezes, quem aparenta fraqueza pode ser, na verdade, a maior força se souber como controlar o jogo. A história é a seguinte. Uma tartaruga desafiou um elefante e um hipopótamo, ambos muito mais fortes que ela, para um cabo de guerra. Ela deu uma ponta da corda para o elefante lá na montanha e a outra para o hipopótamo no rio. Aí, ela se escondeu e deu o sinal para que puxassem. O elefante e o hipopótamo gastaram toda a sua energia um contra o outro, sem nem saber que o verdadeiro adversário era o outro gigante. E a tartaruga? A tartaruga ficou lá com o mínimo de esforço controlando os dois. Ela fez eles virem até ela e lutarem nos termos dela. E essa ideia não fica só nas fábulas. Se a tartaruga usou uma corda, no mundo implacável dos negócios lá do século XIX, a isca pode ser algo bem mais sutil: a previsibilidade e a ganância de um gigante corporativo. O cenário aqui é o seguinte: Jay Gould, um estrategista muito astuto, contra a Western Union, que era o monopólio dos telégrafos. A Western Union era poderosa, mas a reação dela a qualquer concorrente era sempre a mesma. Eles compravam a empresa para eliminar a ameaça. E o Gould, ele percebeu esse padrão de comportamento arrogante. Então, a jogada de mestre do Gould foi essa. Primeiro, ele criou uma pequena empresa concorrente. A Western Union, como ele esperava, veio até ele e comprou a empresa por um preço bem alto. Meses depois, ele repetiu a jogada. E de novo. A cada vez, a Western Union reagia da mesma forma previsível. Eles foram condicionados a acreditar que a única ambição de Gould era ser comprado. E aí, quando eles relaxaram, certos de que conheciam o jogo, o Gould usou todo o dinheiro que acumulou para lançar uma tomada de controle e assumir a própria Western Union. Ele os atraiu para uma armadilha, usando a previsibilidade deles como isca. Agora, vamos levar essa mesma lógica da isca corporativa para a arena da política e da guerra. Este exemplo é fantástico, porque mostra como atrair um oponente para o seu território pode neutralizar uma força militar superior, às vezes sem disparar um único tiro. Aconteceu o seguinte: um general muito poderoso, o Ras Gugsawele, se rebelou contra o futuro imperador da Etiópia, Haile Selassie. O general acampou com o exército dele perto da capital e, com uma arrogância total, declarou que o Selassie teria que ir até ele. Ele queria ditar os termos, forçando o Selassie a atacar num terreno desfavorável. Mas o Selassie se recusou a morder a isca. Em vez de marchar com suas tropas para a batalha, ele fez algo completamente inesperado. Mandou um convite para o general para um grande banquete em sua homenagem lá no palácio. Ele mudou o campo de batalha de um vale para uma mesa de jantar. O general, desconfiado, mas com o ego inflado, aceitou o convite e levou 600 dos seus melhores homens. Lá no palácio, o Selassie tratou ele com todas as honras, encheu de elogios, fazendo ele se sentir o centro do poder. Enquanto o general estava distraído com a bajulação, as tropas de Selassie não foram ao palácio. Elas foram ao acampamento inimigo e não foram lutar. Foram com cestos de ouro e dinheiro e simplesmente compraram as armas de todo o exército do general. Tenta imaginar a cena.
O general volta para o acampamento dele todo triunfante, só para encontrar fogueiras apagadas e um exército desarmado e comprado. Sem uma única batalha, o poder dele simplesmente evaporou. Selaço o atraiu para longe da sua base de poder e a desmantelou. De uma tartaruga, numa fábula, a um magnata dos negócios e a um imperador, todos eles usaram a mesmíssima tática fundamental. A lição que eles ensinam vai direto ao cerne da natureza do poder. O poder real vem de fazer os outros reagirem a nós. É sobre controlar o tempo e o espaço, forçando eles a jogar no nosso ritmo e no nosso território. A tartaruga usou a força dos oponentes um contra o outro. O Gudo usou a previsibilidade deles como uma armadilha, e o Selassie usou a arrogância do rival para desarmá-lo. Ao fazer com que venham até nós, a gente conserva recursos, mantém a iniciativa e os força a cometer erros. Isso nos leva a uma reflexão final. Em um mundo que valoriza a ação constante, que grita faça alguma coisa, talvez a verdadeira força esteja na paciência, na isca, na espera. Então fica a pergunta: quando é que a jogada mais poderosa de todas é, na verdade, não fazer nada e só deixar o oponente se enredar na própria teia? A resposta pode mudar a forma como a gente enxerga o jogo do poder.